Eu sou um engenheiro civil especializado em transportes, formado em 1967 pela Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Desenvolvo atividade empresarial na área de consultoria de engenharia há 43 anos, como presidente da Icoplan Internacional de Consultoria e Planejamento Sociedade Anônima. Atualmente sou presidente do Clube de Engenharia, a mais antiga instituição brasileira representativa de engenheiros, arquitetos, geólogos, agrônomos e carreiras afins. Por conta disso, tenho uma atividade política que já vai por décadas, desde a escola até hoje. Eu sou Pedro Celestino, atualmente presidente do Clube de Engenharia, a entidade representativa de engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos e carreiras afins, com maior tradição na vida brasileira, pois tem 135 anos. Além disso, desenvolvo uma atividade profissional como diretor-presidente de uma empresa de consultoria de engenharia há mais de 40 anos. A minha atividade política vem desde a escola, em que eu era liderança de um partido de esquerda e, após o golpe de 64, buscamos nos unir a todas as correntes democráticas que se contrapunham ao arbítrio que se avizinhava. E isso fez com que, ao final do curso, eu fosse eleito orador da minha turma, para muita satisfação minha, expressando o compromisso de unir os meus colegas em torno da questão democrática. Para tristeza minha, nós voltamos hoje a enfrentar uma situação da mesma natureza, porque, tal como em 64, houve uma ruptura de poder, patrocinada pelos mesmos interesses. Em 64, nós lutávamos contra o imperialismo e o latifúndio. Hoje, nós lutamos contra o imperialismo e o agronegócio, que é hoje o setor mais dinâmico da economia brasileira. Cresce há mais de 20 anos, a 1,5 vezes o crescimento do PIB, mas mantém os mesmos compromissos dos usineiros de açúcar no Brasil Colônia, dos barões do café, dos coronéis do cacau. São compromissos externos. Tem a cabeça voltada para fora e não a cabeça voltada para dentro, para o interesse do nosso povo, para o interesse nacional. Esse grupo do agronegócio, que tem uma bancada maior do que a de todos os partidos representados na Câmara dos Deputados, tem hoje um parceiro também muito forte, que é o conjunto das igrejas pentecostais, espalhadas por diversas legendas, mas votam unidos e coesos em torno de propostas conservadoras e antinacionais, porque, na sua maior parte, são igrejas comandadas de fora. Essa junção de interesses contou ainda com o apoio da mídia, que desde sempre é comandada de fora, e de setores do Judiciário, da Polícia Federal e do Ministério Público, para colocar o país de novo sob a ameaça da camisa de força do autoritarismo. Na minha visão, toda a sociedade brasileira é contra a corrupção, mas todas as manifestações e rupturas institucionais que aconteceram no Brasil urbano desde a década de 20 do século passado até hoje, tiveram como mote o combate à corrupção, mas tiveram como propósito a instalação de regimes que contrariam o interesse nacional e popular. Veja, o povo brasileiro, no que diz respeito ao golpe, tem uma ação, no meu modo de entender, ainda passiva. Mas se mobilizará em torno da perda de direitos.
Por quê? São conquistas que têm mais de 7 décadas. A consolidação das leis do trabalho é de 1943. Pois não é que querem agora estabelecer jornada de 12 horas? Não é que querem agora fazer com que o negociado prevaleça sobre o legislado? O que fará com que os sindicatos mais fracos, os sindicatos que representam a maior parte dos trabalhadores, sejam exprimidos diante do poder do capital. Essa é a trágica conjuntura que nós vivemos hoje. É uma conjuntura em que existe um golpe parlamentar com ocupantes do poder que são figurantes, não tem a menor importância, mas é um golpe que tem um conteúdo que é antinacional e antipopular. Temer, Moreira, Padilha, Gedel, para ficar só em alguns, são figurantes. O que importa é que houve uma mudança de poder. Essa mudança de poder foi profunda. E essa mudança de poder tem como objetivos principais esvaziar o Estado brasileiro, para que não seja mais indutor do desenvolvimento, entregar o nosso patrimônio público, construído ao longo de décadas, sob diferentes regimes políticos. A Petrobras é um exemplo, que é âncora do desenvolvimento industrial brasileiro, é responsável por uma cadeia de mais de 5.000 fornecedores, nacionais e estrangeiros, é responsável por mais de 800.000 empregos em toda a cadeia produtiva da área de petróleo e gás. Quer se transformar a Petrobras, a pretexto de uma crise financeira conjuntural, em mera produtora de óleo e de gás, abrindo mão do seu papel no desenvolvimento econômico do país. Esse é o golpe. Como é o golpe também abrir mão de uma política externa altiva, soberana, que nos aproxima dos países vizinhos, dos nossos irmãos da África, do Oriente e da Ásia, buscando um mundo multipolar. É uma política de retrocesso que nos coloca de novo debaixo do jugo dos Estados Unidos da América, que hoje ameaçam ter o seu poder diminuído por força do deslocamento do centro dinâmico da economia mundial para a Ásia. É inexorável que China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, que são países de grande população e que hoje têm uma base produtiva significativa, passem a competir com o que até então era um domínio absoluto dos Estados Unidos da América. Essa é a ruptura. Essa ruptura de esvaziamento do Estado brasileiro se projeta em torno de desconstrução de direitos trabalhistas, a que me referi, e desconstrução de direitos sociais consagrados pela Carta de 88, que foi a primeira vez em que se consolidou uma política pública para a área de educação e para a área de saúde, da qual o SEBS é um dos seus principais formuladores e dos seus principais desenvolvedores e apoiadores. Olha, eu analiso essa complexidade do golpe no que tange a proposta de manter a aparência democrática. Eu vinculo essa proposta à proposta da ditadura de 64, que era retrógrada, reacionária na sua origem, e se auto-intitulou Revolução. Mantendo o discurso da democracia, inovou no mundo ao estabelecer a rotatividade dos ditadores, mantendo toda a aparência democrática. O que importa não é a forma, é o conteúdo. E o conteúdo da democracia é que hoje está sob ameaça, o que faz com que os setores populares,
tenham que buscar meios e modos de estabelecer uma aliança com os setores liberais. A resistência democrática só será exitosa se nós entendermos que houve um retrocesso e que é necessário estabelecer alianças com setores que, inclusive, não concordam com a nossa política, mas que têm, na compreensão da democracia, um objetivo permanente. Se nós não tivermos essa compreensão e buscarmos uma unidade apenas no campo popular, iremos para o gueto. E isso facilitará que as propostas do golpe prevaleçam. Quando analiso o golpe, eu analiso em cima das forças principais que atuam para que ele se consolide. Quais são as principais forças sociais e políticas que fazem com que esse golpe prevaleça? É um poder em disputa. Tem uma base parlamentar, a que eu já me referi, e que deixou a sociedade brasileira estarrecida na tarde do dia 17 de abril, quando a sociedade brasileira se deu conta de quem são os seus representantes na Câmara dos Deputados. Foi uma cena tão chocante para a sociedade que, embora a sociedade estivesse dividida, profundamente dividida, em relação à continuidade do governo Dilma, não houve comemoração por parte dos vitoriosos. Ficaram envergonhados. Essa postura, ela se coloca para toda a sociedade. Isso é importante que a gente leve em conta. Que há uma crise de representação política. O judiciário é parte disso. Os militares são parte disso. As entidades da sociedade civil são parte disso. Tudo que eu estou aqui a dizer-lhes ocorre em todos os ambientes da sociedade brasileira. Eu quero chamar a atenção, entretanto, para um aspecto importante nesse golpe. Nós tivemos, ao longo do século XX, dezenas de intervenções militares. E hoje, os militares não intervêm. Os militares estão cumprindo suas funções constitucionais e não se ouve a palavra de um general, um almirante ou um brigadeiro a respeito do que ocorre no país. Acho que isso foi uma evolução institucional importantíssima. O que não significa que os militares não têm opinião como qualquer cidadão em relação ao que está ocorrendo no país. Mas se colocam numa posição disciplinada, porque se não tiverem disciplina, as Forças Armadas viram um bando. Desde a sociedade tribal, quem tem a força tem que ter disciplina, sem o que vira bando. Essa é uma novidade alvissareira. Nós estamos vivendo uma crise política profunda, uma ruptura institucional profunda, em que um dos atores essenciais em todas as rupturas anteriores está de fora. O que aumenta a nossa responsabilidade como sociedade civil. Porque não estamos, nesse processo, reproduzindo erros do passado. Eu quero chamar a atenção para a importância de se estabelecer uma articulação de interesses que seja muito ampla e tolerante, em torno de pontos que são pontos essenciais para o rumo do país nas próximas décadas. Nós não estamos discutindo Temer em 2018, nós não estamos discutindo Lula em 2018. Nós estamos discutindo o rumo do Brasil nas próximas décadas. Ou será um país democrático, socialmente justo, economicamente desenvolvido e soberano, ou será um país que nos remete à condição anterior
a Revolução de 30, em que voltaremos a ser produtores e exportadores de grãos, de proteínas animais e de minérios. Porque o que está em curso é o desmonte da estrutura produtiva brasileira. E, a bem da verdade, esse desmonte não começou com o golpe. Ele começou com a dona Dilma, quando no dia seguinte à eleição colocou no Ministério da Fazenda um representante das forças que hoje estão no poder. Nessa discussão do rumo do país, na verdade, é uma discussão que se trava desde a década de 30. Ela não é uma discussão nova. O Brasil, até a década de 30, importava até louça sanitária. E nós já passamos por diferentes regimes. Getúlio ditador, Getúlio democrata, Juscelino, Jango, ditadura em que tinha Castelo Branco alinhado com os Estados Unidos e os outros generais com um projeto nacional que podia não ser o nosso, mas era um projeto nacional. E é indispensável dizer que muitas conquistas econômicas e sociais havidas passaram pelo regime militar. Eu costumo dizer, por exemplo, que o Médici, que foi o mais sangrento dos ditadores, fez uma reforma social profunda, uma distribuição de renda extraordinária, porque deu meio salário mínimo ao trabalhador rural, independentemente de tempo de contribuição. Isso foi uma distribuição de renda que até então nunca houvera na história do país. Em 64, uma geada em São Paulo, uma geada no Paraná, provocava uma crise cambial no Brasil. Tal a importância que o café tinha na nossa economia. A receita provinda da exportação de café é que possibilitava o funcionamento da economia. A construção de Brasília e o deslocamento do centro de poder para o Planalto Central mudou a fisionomia do país. O Jânio Quadros fez campanha para presidente da República dizendo que a Belém-Brasília era a estrada de onça. Quem quiser andar pela Belém-Brasília vai ver o que é o Brasil novo. E é um Brasil muito recente, porque é um Brasil que tem 60 anos, que é o tempo de vida de Brasília. Mudou a estrutura produtiva brasileira significativamente nas últimas décadas. O Delfim Neto virou ministro da Fazenda porque era especialista em café. Hoje seria risível escolher um ministro da Fazenda que entenda de café, porque entende de café. O café continua sendo produzido no Brasil, o Brasil é um grande produtor de café, continua contribuindo para a nossa receita cambial, mas é uma participação ridícula no conjunto da economia brasileira. Essa mudança é que está em risco hoje. É esse Brasil que não existia e que existiu a partir de sucessivos governos, democráticos ou não, com compromisso com o desenvolvimento. É isso que está em risco hoje. O retrocesso não é o retrocesso em relação ao governo Lula-Dilma. O retrocesso é em relação a Getúlio lá atrás. Veja bem, o Fernando Henrique era neoliberal. O Fernando Henrique causou grandes estragos à estrutura produtiva brasileira, mas não era tão radical como esse grupo que está no poder. O Fernando Henrique estaria à esquerda desse grupo que está no poder. E o Fernando Henrique foi presidente numa conjuntura em que a história tinha acabado, em que os Estados Unidos eram o grande farol do mundo. Na década de 90 não existia a China como grande produtor mundial, e hoje a China tem a maior base industrial do planeta. É uma ruptura com o padrão de 2 décadas atrás. O que se quer hoje, com esse golpe, é fazer tábula rasa de tudo que foi conquistado ao longo dos últimos 70 anos. Esse é o risco que nós corremos no Brasil de hoje. Eu queria também chamar a atenção
nesse discurso do desenvolvimento sobre a aparente contradição entre consumo e cidadania. É o contrário. O consumo é que leva à cidadania. Eu tenho que ter uma política de renda que sustente a coesão social, indispensável para o desenvolvimento industrial. Vou fazer uma observação que choca muita gente. As empresas multinacionais que vêm para o Brasil não vêm para o Brasil para fazer do Brasil uma plataforma de exportação. Elas vêm para o Brasil para participar do nosso mercado interno, que com todas as suas deficiências é maior do que a população da França. Então elas vêm para disputar esse mercado. E ao virem para cá, elas passam a se comportar como se nacionais fossem. Porque elas têm interesse em que esse mercado interno se desenvolva. Eu dou um exemplo. Da onde que veio o Lula? Ele veio da indústria automobilística, que era a indústria de ponta, ou ele veio de indústria de fundo de quintal? Ele veio da indústria de ponta. Porque é a indústria de ponta que introduziu no Brasil comportamentos típicos de sociedades capitalistas avançadas, que deu creche na fábrica, que deu bônus para os trabalhadores, criou um sindicalismo que era um sindicalismo muito mais moderno do que o sindicalismo da burguesia brasileira, que era ainda uma burguesia atrelada a práticas do Brasil colonial. Esse setor é um setor dinâmico da economia, que precisa ser valorizado. Quando eu proponho aliança com o capital produtivo e não quero saber de que origem é esse capital. Ele se comporta, para todos os efeitos práticos, como se nacional fosse. Ele quer juros mais baixos, ele quer salários mais altos, porque ele vende aqui. Veja o que está acontecendo com a indústria automobilística. Colapsou. Colapsou, porque a queda de venda de automóveis no mercado interno está na faixa de 30%. Isso é um colapso. Quem traz uma fábrica de automóveis para o Brasil, traz para vender automóvel aqui, não para vender. Isso aqui não é Singapura. O Brasil tem extensão territorial, recursos naturais e população. São os três fatores indispensáveis para que tenha uma política autônoma e tenha uma visão nacional. O Canadá, por exemplo, não pode ter. Tem extensão territorial, tem recursos naturais, mas não tem população. A Austrália também. Tem extensão territorial, tem recursos naturais e não tem população. O Brasil tem. E é obrigado a ter. Então, desenvolver o mercado interno, desenvolver o consumo, adotar políticas de distribuição de renda, favorece o desenvolvimento industrial e favorece o capital. Não é essa dicotomia consumo-cidadania que é a dicotomia danosa, ou é consumo ou é cidadania. Não. Consumo anda de braços dados com a cidadania. Quem mora debaixo da ponte e não tem pasta de dente, não tem escova de dente, não é cidadão. Nós vivemos hoje um problema social seríssimo, porque quem morava debaixo da ponte podia até ser feliz morando debaixo da ponte, porque o horizonte de vida dele era aquilo. Tirar o cidadão da condição de miséria absoluta e colocá-lo no mercado. E nós chegamos a ter as taxas de desemprego mais baixas do planeta até 2013. Faz com que este indivíduo, que vivia em condições subhumanas, passe a ter cidadania. E hoje ele corre o risco de perder essa condição de cidadão, porque estamos diante de uma política deliberada que provoca o desemprego em massa. Porque o que, na verdade, se quer fazer é quebrar a estrutura produtiva brasileira. Eu termino aqui minhas palavras enfatizando
o que é necessário para que a nossa resistência, a resistência democrática, tenha êxito. Nós temos que ser humildes. Para resistir, temos que dar as mãos a quem não concorda conosco, mas que tenha o compromisso com a democracia. O primeiro compromisso é com a democracia. Porque sem democracia você não consegue nem levar adiante a discussão de interesse nacional, de interesse social. E vocês do SEBS são testemunho disso, porque vocês se estabeleceram em plena ditadura. Vocês estabeleceram em 1976, fazendo uma política de alianças com o próprio poder. Tiveram a compreensão, as lideranças principais desse movimento que encantou o país, o chamado Partido Sanitário, e eu aqui quero fazer uma homenagem entre milhares de participantes. Eu quero fazer uma homenagem a dois personagens importantes nesse processo. Um do passado, Wilson Fadul, que com a terceira Conferência Nacional de Saúde, no governo Jango, lançou as bases desse movimento. E outro, Sérgio Aroca, pelo papel extraordinário de aglutinação que desempenhou da chamada esquerda do movimento médico, em torno de uma proposta que pudesse ser negociada com o ministro da Saúde da ditadura e aceita por esse ministro. A visão humilde, a visão da política, a visão do resgate, para nós enfrentarmos esse movimento, que é um movimento avassalador até aqui. Nós temos que ter a mesma compreensão que tiveram esses dois grandes nomes da saúde pública brasileira. É no exemplo deles que nós devemos nos mirar para levar adiante essa luta, não só na área médica, na área da saúde, como em todas as áreas da sociedade brasileira. Muito obrigado.